Você já ponderou por que sente receio mesmo na ausência de uma ameaça concreta? Por que o coração se acelera, o corpo enrijece e a mente começa a conceber cenários desfavoráveis, até em instantes de total quietude? A verdade é que o medo é uma das forças mais sutis e devastadoras da existência humana. Ele não berra, sussurra, não se mostra, esconde-se, e precisamente por isso é tão arriscado. O medo é um adversário invisível que reside em nosso interior. Ele não necessita de fatos para existir, apenas de imaginação. E quanto mais nutrimos essa imaginação com incertezas, inseguranças, comparações e inação, mais ele se avulta. Você pode até supor que seu problema é a escassez de estímulo, de recursos, de respaldo ou de tempo, mas na maioria das vezes o verdadeiro obstáculo é o medo disfarçado de desculpa. Ele é perito em se ocultar por trás de frases como: "Não é o momento propício, ainda não estou preparado e se não resultar?" Ele aprecia quando você adia deliberações, posterga aspirações e simula que ainda está se preparando. Contudo, aqui está o impacto. Quanto mais você procrastina, mais ele se expande. O medo se alimenta da inércia, da falta de movimento. Quando você não age, sua mente entra em um modo de sobrevivência onde tudo se torna risco. A zona de conforto se converte em uma jaula imperceptível, e você se habitua a ela como se fosse normal viver acorrentado. Napoleon Hill, autor de Quem Pensa Enriquece, afirmava: "O medo é apenas fé no fracasso." Em outras palavras, quando você sente temor e deixa de agir, está crendo mais no insucesso do que na vitória. Está depositando sua crença no lado equivocado da história. E a Bíblia confirma isso de forma direta. Porque Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio mental. 2 Timóteo 1:7. Você percebe o que isso significa? O temor que você sente não provém de Deus. Ele não integra sua essência espiritual. Pelo contrário, o que Deus infundiu em você foi poder, a aptidão de transformar. Foi amor, a energia que vence toda a escuridão. E foi equilíbrio, a mente límpida que enxerga para além do caos. Então, por que sentimos tanto receio? Porque olvidamos que o poder já está em nós. Esquecemos que o amor nos liberta e, principalmente, porque deixamos de agir. Sim, a chave é esta. A ação. O antídoto. Contra o medo. Medo não é superado com pensamentos otimistas, com sentenças motivacionais soltas ou com mais teoria. Ele só é vencido com prática, com movimento. Você não erradica o medo pensando nele. Você o destrói caminhando na direção oposta a ele. Mas então surge outra indagação. Se a ação é o antídoto, por que ainda nos sentimos imobilizados? Porque a mente humana foi programada biologicamente para evitar riscos e buscar segurança. E quando você decide mudar, romper o ciclo, quebrar padrões, seu cérebro dispara o alarme. Ele não compreende que você está tentando evoluir. Ele apenas entende que você está deixando a zona que lhe é familiar. E por isso ele ativa o medo como proteção. É nesse ponto que muitos retrocedem. Confundem desconforto com um sinal de que algo está errado, quando na verdade é apenas um indício de que algo novo está prestes a acontecer. Por isso, muitas pessoas vivem uma vida inteira no piloto automático, aprisionadas em rotinas que não amam, cercadas de indivíduos que não as inspiram, carregando temores que não compreendem, e o mais lamentável, convencidas de que não podem mudar. Mas hoje você se depara com uma nova verdade. O medo é um fantasma que se desfaz quando você acende a luz da ação. Acredite, você não está só nessa batalha. Milhares de pessoas já superaram medos profundos apenas dando o primeiro passo. E é exatamente sobre isso que abordaremos na próxima parte. Como a ação converte o medo em combustível e a disciplina em liberdade. Prossiga comigo. Na segunda parte, mergulharemos na ciência da ação, na força da disciplina e no impacto direto que tudo isso tem em sua mente e em sua vida. A ciência da ação e a força da disciplina. Se o medo é um fantasma, então a ação é a luz que o dissipa. Mas não se trata de qualquer tipo de ação. É preciso entender que, biologicamente, sua mente foi construída para buscar gratificação imediata, não resultados duradouros. Por isso, confrontar o medo exige mais do que coragem, exige estratégia. A primeira verdade sobre a ação é que ela precisa ser intencional. Não adianta apenas se movimentar sem rumo, como quem gira em círculos para parecer ocupado. O medo adora a confusão.
Ele se fortifica quando você tenta fazer tudo simultaneamente, mas não conclui nada. Quando você se sente exausto, mas permanece no mesmo lugar, é aí que entra a ciência do hábito. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, afirma: você não se eleva ao nível de seus objetivos, você cai ao nível de seus sistemas. Em outras palavras, seu medo não será superado com promessas. Será vencido com hábitos pequenos, repetidos diariamente, até que seu corpo assimile que a nova versão de você é real, não um plano vago de mudança. E aqui reside um dos maiores segredos do comportamento humano: a dopamina. Você foi programado para buscar o que gera dopamina, o hormônio da recompensa. Contudo, seu cérebro passou a associar dopamina a distrações fáceis: redes sociais, séries, açúcar, pornografia, rolagem incessante de feeds. Tudo isso ensina seu cérebro a evitar esforço e buscar prazer instantâneo. O problema? O que gera crescimento raramente proporciona prazer imediato. O que gera vitória raramente é confortável no início. Por isso, ao iniciar um novo hábito, acordar mais cedo, praticar exercícios, recusar o que o distrai, você se sente desconfortável. O cérebro não percebe recompensa imediata, então ativa a resistência. E é aqui que o medo retorna, disfarçado. Isso não é para você. Você não vai conseguir manter. Desista antes que se frustre. Mas esse é o momento exato em que você deve persistir, porque a constância reprograma a mente, e a reprogramação mental vence o medo de dentro para fora. Napoleon Hill ensinava que o desejo ardente, quando combinado com uma ação organizada e persistente, se transforma em poder. Desejo, plus, fé, plano, realidade. Essa é a combinação que destrói o medo, e ela começa com o primeiro passo. Você não precisa correr uma maratona hoje, apenas calçar os tênis. Você não precisa mudar tudo agora, só precisa mudar uma coisa e repetir. E aqui entra mais uma verdade. Disciplina não é castigo, é liberdade. A mente indisciplinada é caótica. Ela pensa em demasia, age de menos, sente culpa, procrastina e se autossabota. A mente disciplinada possui foco, clareza, propósito. E mesmo quando sente medo, ela não se curva, porque sabe que já superou outras batalhas. Sabe que o movimento constante é mais forte que a dúvida passageira. Jesus disse: mostre-me sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2,18. Fé é ação. Crer é agir. E o medo só prevalece na ausência dessa fé prática. Você pode afirmar que acredita em Deus, que confia em si mesmo, que tem um sonho. Mas o que está fazendo hoje que comprova isso? Porque sem ação, até o maior dos sonhos perece no deserto da inércia. E não se engane, a disciplina não é natural no começo. Ela é como um músculo fraco que treme nos primeiros exercícios. Mas com constância ela se desenvolve. E um dia você perceberá que o medo ainda tenta aparecer, mas já não o domina mais. Vejamos um exemplo simples. Imagine uma mulher que sempre sonhou em escrever um livro, mas ela dizia que não tinha tempo, que precisava estudar mais, que temia não ser lida. O tempo fluiu. Os anos transcorreram e o medo venceu, até o dia em que ela decidiu escrever uma página por dia. Só isso, sem pressão, sem metas grandiosas, apenas constância. 2 anos depois, o livro estava pronto. E, não só isso, ela havia se transformado completamente como pessoa. Porque o que metamorfoseia não é o livro, é o sistema de ação que destrói o medo e edifica uma nova identidade. A identidade é moldada pela repetição, e a ação é o que sustenta a sua nova versão. Por isso, na próxima parte, falaremos sobre o que realmente sabota sua ação, o vício do medo, o prazer inconsciente da paralisia, e como romper esse ciclo emocional e químico com ferramentas práticas e espirituais. Continue. Sua transformação está em curso, e o medo já começou a recuar. O medo, como o vício e a liberdade. Pelo amor chegamos agora ao ponto mais sensível, e talvez o mais transformador, porque o medo não é apenas uma emoção. Em muitos casos ele se torna um vício. Sim, você leu, certo? Um vício emocional. Isso ocorre porque o medo libera substâncias no corpo que provocam reações físicas intensas. Taquicardia, tensão muscular, foco em ameaças. Com o tempo, o organismo se habitua a esse estado de alerta contínuo. Ele passa a associar esse estado ao normal e, inconscientemente,
você começa a buscar razões para se sentir assim. É por isso que algumas pessoas vivem ansiosas mesmo quando tudo está bem. Internamente, elas sentem que algo vai dar errado, que a paz é suspeita, que o silêncio precede o caos. O corpo delas se viciou na química do medo. E quanto mais alimentamos isso com notícias desfavoráveis, com comparações tóxicas, com hábitos que esgotam nossa energia, mais difícil se torna sair desse ciclo. As redes sociais, por exemplo, são uma máquina de comparação e insatisfação. Você visualiza o triunfo alheio em tempo real, enquanto enfrenta suas próprias batalhas em silêncio. Isso nutre o receio de ficar para trás, o receio de não ser suficiente, o receio de tentar e falhar diante de todos. Mas aqui está a verdade, que ninguém lhe revela. Você não precisa competir com ninguém. Sua jornada é singular, seu tempo é sagrado, e o medo dos outros não precisa ser o seu. Muitas vezes o que mais o paralisa não é o medo de errar, mas o medo de ser avaliado, de desapontar alguém, de ser rejeitado, de parecer fraco. Mas a Bíblia diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. 1 João 4,18. E o que é esse amor? É o amor próprio. É o amor de Deus por você. É o amor pela verdade que o liberta. Quando você se reconecta com sua identidade, com seu valor incondicional, o medo perde espaço, porque o medo vive da mentira. Ele alega que você não é capaz, que você não é digno, que você vai fracassar, mas a verdade é que você foi criado com propósito, com força e com um espírito de superação dentro de si. Napoleon Hill dizia que o medo mais destrutivo de todos é o medo da pobreza. E não apenas a pobreza material, mas a pobreza de espírito, a pobreza de pensamento, aquela que faz a pessoa se conformar com a mediocridade. Ferramentas para romper. O vício do medo é achar que viver com medo é normal, mas não é. E para sair desse vício, é preciso romper padrões com força consciente. Aqui estão 3 ferramentas práticas para isso. Jejum de distrações. Fique 24 horas sem consumir nada que alimente o medo. Notícias, redes sociais, comparações, conteúdos negativos. Dê um descanso ao seu sistema nervoso. Você ficará surpreso com o silêncio que ouvirá dentro de si. Movimento físico. O corpo armazena traumas e também armazena coragem. Atividade física, especialmente ao ar livre, ativa a dopamina de forma natural, regula a serotonina e ajuda o cérebro a sair do modo de ameaça. Caminhar, correr, dançar, levantar peso. Escolha algo e mova-se. Ação pequena e consistente. Escolha um hábito diminuto que confronte diretamente seu medo. Se tem receio de rejeição, converse com alguém novo. Se tem receio de errar, comece um projeto mesmo sem saber tudo. O segredo não é o tamanho da ação, é a coragem de repetir até que o medo perca o controle. Você não precisa vencer o medo de uma vez. Só precisa vencer hoje e amanhã fazer de novo. Essa é a verdadeira fé em ação. Não é ausência de emoção, é resistência emocional com propósito. A Bíblia fala sobre isso com clareza. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. E o medo, muitas vezes, é o disfarce preferido dele. Resistir aqui não significa brigar, significa não se curvar, não ceder, continuar mesmo tremendo. Você não precisa se sentir pronto para iniciar. Você só precisa se comprometer a não ser mais escravo desse ciclo. Na próxima e última parte, falaremos sobre o que significa viver sem medo, de forma prática, espiritual e duradoura. Como transformar o medo em impulso? Como criar um plano de vida onde a coragem seja o seu novo padrão? E se você chegou até aqui, escreva nos comentários: vou vencer o medo. A escolha de viver sem medo e a visão clara do futuro. Chegamos ao ponto mais poderoso desta jornada. Viver sem medo é uma escolha, uma decisão diária, não uma mágica, não uma ausência completa de dúvidas, mas um compromisso com o seu propósito maior. Porque o medo não desaparece do mundo. Ele desaparece da sua liderança interior. Ele ainda pode bater a porta, mas você não o convida mais para entrar. Viver sem medo não significa ausência de riscos, mas coragem para enfrentá-los. Significa construir uma estrutura de vida onde o medo não tem mais poder de veto sobre suas decisões. E essa estrutura começa com visão. Tenha uma visão clara do seu futuro. Pessoas com medo vivem olhando para trás. Pessoas com fé olham para frente. Qual é a sua visão?
Onde você quer estar daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos? Anote, veja, imagine, ore por isso. Se você não definir seu futuro, o medo fará isso por você. Crie um sistema de ação diário. Não basta sonhar. Você precisa de um plano simples, com hábitos repetidos que o fortaleçam emocional e espiritualmente. Pequenos compromissos que você cumpre mesmo quando não está motivado. Lembre-se, a disciplina é o escudo contra o medo. Não porque ela elimina o medo, mas porque o impede de parar por causa dele. Cultive rituais de coragem. Comece o dia com propósito. Ore, medite, leia a palavra. Visualize quem você está se tornando. Declare em voz alta: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma afirmação de autoridade espiritual. É lembrar ao medo que você já está guiado, protegido, suprido. Mude sua relação com a dor. A maioria das pessoas foge da dor como se ela fosse o fim, mas a dor pode ser o início da sua força. Napoleon Hill dizia que toda derrota traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Ou seja, o medo do fracasso é, na verdade, o portal para sua maior transformação. Sabe o que isso quer dizer? Que aquele projeto que você está adiando, aquele passo que você teme dar, aquela conversa difícil que você evita, tudo isso pode conter o exato crescimento que sua alma pede, mas só vai descobrir se fizer. Alinhe mente, espírito e corpo. Você é um ser completo. Se alimentar o espírito, mas negligenciar o corpo, o medo retorna em forma de esgotamento. Se cuidar do corpo, mas não renovar a mente, o medo retorna como ansiedade. Se buscar apenas conhecimento, mas não agir com fé, o medo retorna como dúvida. Por isso, alinhe os 3 pilares: mente com pensamento disciplinado e foco, espírito com fé ativa, oração e princípios bíblicos, corpo com movimento, saúde e limites claros. Cerque-se das pessoas certas. Você precisa andar com quem alimenta sua coragem, não seu medo. Com quem o lembra de seu potencial quando você esquece, com quem o eleva quando você se auto-sabota, com quem ora por você, sonha com você e acredita quando ninguém mais acredita. Seus relacionamentos ou alimentam sua fé, ou enfraquecem sua ousadia. Escolha com sabedoria. Não espere se sentir pronto. Você nunca se sentirá completamente preparado para os passos mais importantes de sua vida. E tudo bem. A vida não exige que você esteja pronto, apenas que esteja disposto. Disposto a tentar, a ajustar, a crescer em movimento. Então agora é com você. Você ouviu, compreendeu, sentiu. Mas nada disso importa se você não agir. Não adie mais a vida que Deus inseriu em você. Não conceda mais ao medo o que ele jamais mereceu, sua obediência. Chegou a hora de dar o primeiro passo, por menor que pareça. De escrever a página que você vinha evitando. De enviar a mensagem. De iniciar o plano. De romper com o padrão. A vida que você almeja está do outro lado da decisão que você tem evitado. E se você chegou até aqui com o coração vibrando, com a alma acesa e os olhos abertos, então escreva nos comentários agora mesmo: vou vencer o medo. E comece hoje o seu novo capítulo com coragem, com fé, com ação.